Olá, cá estamos novamente com a presença de Digníssimo neste canal, que foi... Ah, e teve um vídeo teu neste ano, né? Que foi o de reagindo a comentários ruins sobre os meus livros favoritos. Foi o vídeo mais visto deste ano. Aliás, aqui no canal falei que ele é uma celebridade, já pode abrir o próprio canal, e todo vídeo com ele bomba aqui no canal. Mas eu vou deixar o link aqui na descrição, caso alguém não tenha visto. O vídeo ficou bem longo, mas modéstia à parte, ficou bem legal o resultado, eu gostei. Graças a Deus. Ainda bem, porque, gente, o milagre da edição foi operado. Ficou com mais de 1 hora, mas eu acho que de gravação bruta tinha, tipo, umas 3 horas. Foi bizarro. Mas, pois bem, cá estamos, então, para gravar um vídeo que é tradição aqui, acho que já pode se chamar, né? É, porque eu acho que este é o terceiro vídeo desse tipo que a gente grava, que é o sobre melhores quadrinhos, séries e filmes. Acho que é isso, né? Esses 3. Ai, tu que faz a listinha. Eu acho que é. Porém, contudo, entretanto, teremos uma mini alteração neste ano, porque... Tu leu algum quadrinho neste ano? Ah, eu li uns 3 volumes do Lobo Solitário. Tá, e você pode falar dessa sua experiência, então. Mas aí, como o Digníssimo não leu muitos quadrinhos, ele vai falar, então, das melhores leituras dele, que também não foram muitas. Tchau, pessoal. Neste ano, gente, foi uma decepção. Pois bem, então a gente vai começar com os quadrinhos. Eu li alguns quadrinhos, poucos, tá? Ano passado eu li mais quadrinhos, mas enfim, li alguns muito bons. Depois a gente vai para séries e, por fim, para filmes. E eu vou deixar o histórico que tem aqui para vocês também na descrição, que tem muita dica legal. Nos outros anos, provavelmente mais recheado do que neste ano. Pois bem, então, quer começar falando sobre as... O que tu achou de Lobo Solitário? Por que foram só 3 volumes? Por que não deu continuidade? Ai, meu Deus do céu. Não sei, eu tava esperando mais, eu acho. Mas leu 3 volumes. É porque o início é muito desconexo. Assim, eu acho que é um dos quadrinhos mais famosos de samurai, etc. Com certeza. Do Japão. Só que os primeiros, até o terceiro, acho que é onde eu li, não tem muito bem uma sequência da história. Tipo, cada capítulo é basicamente o Lobo Solitário, que é o samurai lá, fazendo... É meio episódico? É meio episódio, pelo que é uma tarefa, são trabalhos. Tipo, ele trabalha como mercenário e cada capítulo ele faz um trabalho diferente, aí um ou outro conta um pouco da história dele, realmente, de fato, ambições, etc. Mas ainda não, tipo, não desenvolveu a história. Mas tá ok, eu tava lendo, mas mas não é ruim, não. Ai, que bom, porque a gente tem a coleção inteira aí, né? E deu trabalho de conseguir. Mas, pois bem, então só o Lobo Solitário, né? Foi, de quadrinho foi, né? E deve ter um volume outro de One Piece, ou tu nem leu One Piece esse ano? Acho que eu nem li One Piece. Pois é, enfim. Aí tivemos as leituras, que foi basicamente, Digníssimo leu tudo que a Zahra enviou pra cá, menos Orgulho e Preconceito, por quê? Porque ele tem preconceito com Jane Austen. Pronto, falei. Quais foram as 3 leituras? Zahra tem que mandar mais clássicos pra gente. 3 leituras. Foi o Moby Dick, galera, da leitura conjunta, Deus amado. Eu amei, ele não Esperava gostou. uma aventura, mas foi uma enciclopédia sobre baleias, com uma aventura disfarçada no meio. A parte aventura era legal, a parte enciclopédia é Jesus. Eu vou ficar calada aqui, porque eu já fiz um vídeo de, sei lá, uns quase 30 minutos sobre o Moby Dick aqui no canal, então deixarei o link aqui pra vocês. Haja paciência. Tom Sawyer, que inclusive chegou no meio quando eu tava lendo Moby Dick, eu parei de ler Moby Dick. É verdade! Tu terminou de ler Tom Sawyer antes, né? Em uma semana e voltei pra Moby Dick. E com o que eu tinha falado, Tom Sawyer era mais divertido Tom Sawyer é mais que Huck Finn, divertido. mas Huck Finn é melhor que Tom Sawyer. Já pode E ter o acho que próprio tem canal de vídeo no resenhas. canal também, Tem, os dois têm vídeos no canal. E Huck Finn, ai, saudade. Tom Sawyer é divertido, mas é porque Huck Finn é tão maravilhoso. Tom Sawyer vem antes de Huck Finn. Mas assim, a gente leu, nós dois, lemos Huck Finn antes de Tom Sawyer e... É só porque a Zahra lançou antes. Mas assim, se você tiver... quiser ler os dois, lê Tom Sawyer primeiro mesmo, assim, não vai fazer, meu Deus, que diferença, mas acho que dá uma... lê em ordem cronológica, né? E Memórias Póstumas de Brás Cubas. Não tinha lido na época do colégio, né? Foi só Dom Casmurro, né? Não, só Brás Cubas. Só Dom Casmurro. Só Dom Casmurro.
O que achamos de Memórias Achei Póstumas? legal, mas as passagens mais legais eu já tinha tomado spoiler na época do vestibular, então eu falei, nossa, acho que eu já lembro disso aqui, Já vi de isso alguma em algum prova de lugar. literatura. Mas eu gostei desses dois. Desses dois, né? O Moby Dick ficou ali de canto. Bom, no ano que vem teremos então David Copperfield, é isso mesmo? O meu sonho de princesa é que ele leia David Copperfield, Tem que inclusive ter leitura expondo conjunta aqui. de David Copperfield. Pessoal do clubinho, vocês agitem aí. Vai participar de qual neste ano? Leitura conjunta? Tinha falado do Evangelho segundo Jesus Cristo e Corcunda. o Corcunda, que vai ser, releitura pra ele também. Primeira releitura. Tu nunca releu um livro? Não, já, mas Ah, tá. do canal, assim. Ah, entendi. Mas eu já reli, tipo, Harry Potter. Foi o único? Senhor dos Anéis. E eu acho que Fronteiras do Universo também, porque eu larguei, mesma coisa, eu larguei num caminho lá, esqueci, aí eu voltei tudo pra ver de novo. Pois bem, então, ano que vem ele vai falar de David Copperfield, aguardem. Pois bem, cá estamos então agora. Eu vou falar dos quadrinhos que eu li. E eu não tinha pensado Mas pulou em... do livro pro quadrinho. Porque eu tenho um vídeo pra falar dos meus melhores livros. Com licença. Não dá pra falar aqui, senão esse vídeo vai ficar com 2 horas de duração. Bom, vamos lá. Eu não tinha pensado em ranquear, vou tentar ranquear aqui agora. Bom, primeiro eu vou fazer uma menção honrosa. Ele morre quando eu falo de menção honrosa. Mas é porque foi uma releitura, então eu vou tirar isso aí. Não vou colocar no ranking oficial, porque foi uma releitura. Mas eu reli neste ano o A Rosa Mais Vermelha Desabrocha, da Liv Stromquist, que é um dos meus quadrinhos favoritos, se não o meu quadrinho favorito. E aqui nós temos um subtítulo: O Amor nos Tempos do Capitalismo Tardio, ou Por que as Pessoas se Apaixonam Tão Raramente Hoje em Dia. Eu havia lido esse quadrinho pela primeira vez, acho que foi no ano passado. E já releu. Já reli, porque o pessoal do clubinho queria ler. Aí a gente leu em conjunto, foi muito legal. Nossa, a discussão da live foi... que foi? Nada. Foi muito legal a discussão que teve na live, nossa, maravilhosa. Eu fiz vídeos também no clubinho, aí momento mexendo. Se você assinar o clubinho, Plano Tolstói, informações estão aqui na descrição, você tem acesso a esses vídeos e, sério, foi sensacional, porque quando eu tava lendo esse quadrinho, eu ficava pensando, meu Deus, eu queria que alguém estivesse lendo comigo pra eu poder conversar sobre o quadrinho. E não tinha, eu tava lendo sozinha mesmo. Mas aí, agora na releitura tinha gente pra ler. Nossa, foi sensacional, amei. Todo marcado aqui, como vocês podem ver. E aqui a gente tem, então... Bom, me interesso muito pela dinâmica dos relacionamentos na contemporaneidade, especialmente porque eu tenho um relacionamento com esta pessoa que... que não é um relacionamento tão comum. Porque geralmente os relacionamentos acabam mais rápido, né? A gente tá junto há uns mais de 10 anos, certamente. E por conta disso, eu acho que eu presto mais atenção à minha volta. E eu vejo umas dinâmicas aí que eu considero muito esquisitas. E muito disso, assim, que eu vejo que parece que as pessoas hoje em dia não se esforçam tanto pra fazer o relacionamento dar certo, sabe? Eu vejo muito essa lógica meio capitalista, assim, aplicada a relacionamentos, que é tipo, ai, não tá bom, troca. Que é tipo, sei lá, o seu micro-ondas quebrou, você não vai consertar, sabe? Vale mais a pena comprar um novo. Então, eu vejo muito isso nos relacionamentos também. Cuidado pra não bater o pé no tripé, pelo amor de Deus. E aí, quando eu ouvi falar desse quadrinho, eu li a sinopse, vi algumas avaliações e pensei, meu Deus, eu acho que tem muita coisa do que eu tô pensando recentemente aqui e realmente, maravilhoso. Se você se interessa por alguma coisa que eu falei aí, vale a pena dar uma olhada. Não tem resenha aqui no canal, como eu disse, os vídeos mais completos estão no clubinho, mas tem um vídeo de leituras do mês ou de melhores do ano. Eu vou colocar aqui, eu vou deixar indicado. Aí, se você se interessar, você dá uma olhada. Aí, vamos lá para o próximo. Foi um que eu li. Foi mês passado? Foi mês passado. Este aqui é o Jun, da Keun-suk Gendry Kim, que ficou muito famosa. Nossa, essa aqui nem é a capa real oficial, na verdade. Aqui ele tem uma jacket, sabe? Como é que chama sobrecapa, né? Ele tem uma sobrecapa amarelinha, mas tá lá na cabeceira. Que eu lia um capítulozinho antes de dormir. Então, a autora é muito famosa pela publicação de Grama, que está, inclusive, numa prateleira aqui atrás. Tenho que ler ainda. Tá aqui embaixo, na verdade. Sabia que motinha esse cara. Não sabia que eu tinha... O Grama? Ah, pois é, tenho. Você vai ler?
Oh, meu Deus. É publicado pelo Pipoca e Nanquim. O Andrei tende a gostar das publicações do Pipoca e Nanquim. Ele tem alguns quadros. A gente tem, na verdade, alguns quadrinhos. Vocês não conseguem ver porque tá na prateleira aqui em cima. Enfim, em Jun ou Yun, eu não sei se o J tem som de J mesmo em coreano, mas em Jun a gente tem uma história real. É de um homem que é autista. E ele é um músico de muito sucesso. E foi engraçado, assim, porque eu não tinha tantas informações sobre o quadrinho. E aí, no começo do quadrinho, a gente tem alguns textos de pessoas falando do Yun. Se alguém souber, deixa aqui nos comentários. Mas, pois bem, a gente tem alguns textos de pessoas falando sobre o Jun. E eu fiquei sem saber se isso era parte da obra já ou se era um texto à parte, porque tem umas obras aí em que a gente tem meio que isso, né? Pessoas falando de um personagem e aí, na verdade, isso faz parte da obra, já é a ficção. E aí eu fiquei meio que sem saber se era verdade ou não, mas fui meio crente, assim, pelas credenciais assim, das pessoas, eu imaginei que fosse verdade e segui na leitura e resolvi não pesquisar para ver se era verdade mesmo ou não. E acaba que sim, é verdade. Então o Jun realmente existe. Se você pesquisar aqui no YouTube, dá para achar vídeos. A arte dele chama Pansori ou Pansori, eu não sei como se fala em coreano. Se alguém souber, pode deixar aqui. É uma coisa bem típica de lá. E ele tinha muitas dificuldades, principalmente porque é aquela coisa, né? As pessoas acham que pessoas, por exemplo, que têm autismo, inclusive esse é o termo, essa é a terminologia certa? Acho que sim. Bom, de novo, gente, perdoem a ignorância. Se vocês souberem, podem deixar aqui nos comentários. Mas a gente tem muito disso da sociedade, achando que essas pessoas têm que se encaixar a todo custo em como a gente vive, né? Pessoas tidas como normais, digamos. E isso acaba sendo um sofrimento para essas pessoas. E a gente vê o Jun, não só o Jun, mas a família dele também sofrendo muito com tudo isso. Até que ele acaba se encontrando, então, meio que ao acaso na música. Ele sempre teve essa relação, assim, com o som, sabe? Ele ouvia o som e tinha uma identificação. Ele sempre ficava intrigado, sabe? Era em algo que ele conseguia se concentrar. Ele geralmente era meio disperso. E aí começou a então ter contato com música e virou então um nome muito conhecido na Coreia do Sul, essa arte do Pansori. E é muito legal ver como a família dele aprende muito com essa vivência dele. A narradora é a irmã dele. E eu acho que a gente viu aquilo. Ai, que foi acho que no ano passado. Como é que é o nome do filme? Que eu chorei, meu Deus. Aquele. Da Apple? É. Coda. Coda. É uma menina que a família dela toda surda-muda e ela arranja uma carreira, tem um dom artístico lá, arranja uma carreira de música e a família dela não entende. Então, porque assim, não, é maravilhoso. A gente colocou nos melhores, acho que foi do ano passado mesmo. Eu vou deixar o link aqui pra vocês, já está, né? Já tinha avisado, enfim, tá aqui na descrição. Me lembrou um pouco disso, porque a gente vê também um pouco do outro lado, sabe? Porque muitas vezes focam só nessa pessoa, por exemplo, aqui no caso, né, uma pessoa com autismo, que é o Jun, mas eu gosto de ver também o outro lado, sabe? As pessoas que têm que lidar com isso de uma forma muito intensa, porque acaba sendo um trabalho, né? Ainda mais com a sociedade que tende a não facilitar nada. E aí a gente vê como essa menina reage a tudo isso e como ela aprende com o Jun. E tem esses momentos, sabe, tipo, de ela ter raiva, porque acaba que a responsabilidade das coisas da casa, até por conta de questão de gênero, etc., acaba caindo muito mais em cima dela do que dele. Ele é super protegido e ela fica um pouco incomodada com isso. Os pais acabam... E é real, assim, os pais acabam limitando um pouco o Jun, justamente por isso, assim, porque tem medo, sabe? Querem proteger a todo custo, mas ele tem uma certa autonomia ali e a irmã dele ajuda assim com isso a ser desenvolvido. Enfim, eu achei muito bonito, gostei muito mesmo do quadrinho e pro ano que vem quero então ler o Grama. E ela tem um outro que é de cachorrinho. Ai, eu achei tão lindo, eu quero muito ler. Ai, meu Deus. Aí vamos lá. Aí chegamos no top 3 agora. Meu Deus. E eu não... Bom...
Vai, Eu vou colocar como terceiro um que, na verdade, gente, eu nem terminei de ler ainda, mas eu tô quase, ó, tá por aqui. Só que é uma narrativa episódica. Então, assim, pelo que eu já li, já é mais que digno pra estar aqui no top 3 quadrinhos lidos neste ano. E é o Palestina, do Joe Sacco, que é um dos quadrinhos mais famosos do mundo, creio eu. E eu tava com ele aqui desde, sei lá, 2020, eu acho, Meu Deus do pra céu. ler. Não tinha lido ainda, peguei agora e tô gostando bastante. Tô quase terminando, né? Como, não sei se você consegue ver o marcador, mas enfim, tá bem no finzinho mesmo. Acho que falta, tipo, 2 capítulos. E aqui, então, basicamente, o Joe Sacco é um norte-americano. E os Estados Unidos têm toda a questão com Israel, de apoio militar. Então, ele acaba crescendo ouvindo muito o lado de Israel. Só que ele fica intrigado, assim, e a Palestina? O que que acontece lá? A gente não ouve muito falar do que acontece com eles. E aí ele resolve, então, ir até a Palestina, no momento muito barra pesada da história, pra ver com os próprios olhos o que que tá acontecendo ali e o que que a mídia não tá mostrando pra ele. Ele resolve, então, escrever esse quadrinho. Ele já vai com a história de escrever o quadrinho. E é muito... Gente, primeiro, assim, não quero... Eu sei que a gente tá tendo um conflito agora, infelizmente, lá na área. Não quero entrar nesse mérito de, ai, quem tá certo, quem tá errado, ai, isso aqui. Não, até porque, assim, sabe o Amos Oz? Uhum. Você falou tanto dele pra mim. Tem 10 livros do moço aqui. Pois bem, o Amos Oz é um dos meus autores favoritos e ele era israelense e ele fala muito desse ao longo da obra dele do conflito Israel-Palestina. Ele estava lá, hashtag eu tava, quando o Estado de Israel foi criado mesmo, em 1945 ele presenciou a criação e ele vê todo o conflito se desenvolver ali. E ele fala muito dessa questão de não tem certo e errado na história, sabe? É o certo contra o certo e muito provavelmente a verdade é que talvez essa situação nunca se resolva, assim. Porque são pessoas lutando pelo mesmo território, as duas têm seus motivos, enfim, a visão dele é muito interessante. Eu vou deixar alguns vídeos aqui nos quais eu falei um pouco sobre a visão dele acerca desse problema. Mas, enfim, eu acho sempre legal, assim, quando a gente tem histórias que nos apresentam um lado que não é tão mostrado assim. E aqui a gente tem exatamente isso. E no começo, tinha até visto, né, que antes de entrar no quadrinho, minha gente, tem um monte de texto antes de começar o quadrinho efetivamente. Se você quiser, você pode pular e aí depois você volta pra ler. Inclusive, talvez eu devesse ter feito isso e ido direto pro quadrinho e depois ter lido os textos. É, tipo isso. Pois é. Mas aí tem um texto do Joe Sacco e ele fala que uma parte assim significativa da crítica em relação a esse quadrinho foi que ele só fala da Palestina. E ele diz: não, essa crítica é muito justa, mas é isso mesmo. O material de Israel tem a rodo aí, eu queria ver o outro lado. E ele mostra isso pra gente. É muito legal porque a gente vê o dia a dia das pessoas. Ele não foca tanto no aspecto mais geopolítico, sabe? Ele foca, assim, no dia a dia mesmo, das pessoas que vivem esse conflito diariamente. Tem muita coisa chocante, triste. E uma coisa que eu achei muito legal também é porque dá pra fazer muita relação com coisa que eu já li. Porque, como eu disse, o Joe Sacco vai já nessa ideia de escrever o quadrinho, né? Então, ele tem muito isso, tipo, ai, isso aqui, esse cara me contou essa história, mas isso não era tão bombástico assim, eu precisava de mais alguma coisa. E assim, o cara já tá contando uma história muito trágica, sabe? Só que não era o suficiente, aí entra essa questão, a Susan Sontag que fala muito disso e sobre fotografia, e principalmente em Diante da Dor dos Outros, de a gente olhar pra essas situações, acaba ficando assim, o ser humano se acostuma, sabe? Passa a olhar com certa frieza em relação a isso. Mas não tô chamando o Joe Sacco de, ai meu Deus, que frio, até porque ele se mostra muito abalado em relação a diversas situações. Uma coisa só que eu queria é que a gente tivesse mais da questão feminina, porque aparece muito pouco. Só que eu entendo, assim, porque a gente vê que nessa sociedade, pra ele, assim, como um homem estrangeiro que não pertencia àquela sociedade, realmente é mais difícil entrar em contato com as mulheres, então eu entendo. Mas foi algo, assim, que eu senti mais falta e eu acho que talvez ele pudesse ter feito um esforço maior em apresentar a visão de mulheres, assim, que estavam envolvidas naquilo, porque acaba que a gente tem uma visão muito masculina mesmo.
Guerra acaba sendo isso, né? Mas, sério, muito bom. Tem um quadrinho dele chamado Reportagens também, que eu já tô bem curiosa pra ler depois desse. Me digam aí se vocês gostaram. Eu só acho que não sei se a estrutura episódica funcionou tanto No Palestino? no Palestina. Eu tô desde que eu comecei a ler, eu tô, putz, isso aqui é muito bom, mas tem algo que tá me incomodando. Eu tô tentando descobrir ainda. Se alguém quiser deixar, inclusive, palpite, deixa aqui nos Cada comentários. capítulo é um relato de alguém? Não tem, tem uns que tem conexão, mas tem uns que eu sinto uma ruptura. E eu não sei porque isso não tá funcionando tanto pra mim, assim. Aí eu tô tentando descobrir, porque tem um outro livro, eu tô olhando pra ele, inclusive, que é o A Guerra Não Tem Rosto de Mulher, da Svetlana Alexievich. Ela ganhou o Prêmio Nobel de Literatura em 2015, se não me falha a memória. Ela é autora do Vozes de Chernobyl, que é o livro mais famoso dela. Sabe aquela série que a gente assistiu? É baseada nesse livro. Pois bem, esse livro dela é também, de certa forma, episódico, mas eu acho que funcionou muito bem e aqui eu não sei porquê. Isso tá me incomodando. Eu quero descobrir aí no vídeo de, sei lá, quadrinhos e aleatoriedades dos últimos tempos a gente conversa sobre isso. Mas, enfim, Palestina, muito bom, recomendo. Apesar de não ter terminado ainda, mas tô quase terminando. Tem uma coisa incomodando, não é tão bom, né? Mas assim, eu acho que eu ainda daria, sei lá, tipo, pelo menos 4 estrelas, sabe? Pro quadrinho fácil. Entre 4 e 4,5. Quantos quadrinhos tu leu esse ano? Eu diria que no máximo uns 10. Mas assim, no máximo mesmo. Top 2 agora. Temos novamente Liv Stromquist, que é a autora daquele do A Rosa Mais Vermelha Desabrocha. E este é o quadrinho mais recente dela, quer dizer, o mais recente lançado aqui no Brasil, porque já tem um outro que foi lançado lá fora e que eu não vejo a hora de ser traduzido por aqui, pelo amor de Deus. Mas este aqui é o Na Sala dos Espelhos, que nós, novamente, temos um subtítulo muito explicativo. Autoimagem em transe ou beleza e autenticidade como mercadoria na era dos likes e outras encenações do eu. Vou tentar ser mais breve em relação a esse aqui, porque nós temos vídeo aqui no canal, um vídeo enorme, e foi um dos vídeos que eu mais gostei de gravar neste ano, aliás. A Liv, eu não cheguei a falar isso no outro quadrinho, mas ela tem um estilo de quadrinho que é basicamente ensaios sobre a forma de quadrinho. Eu vou mostrar aqui, ó. Vocês conseguem ver? Ai, tem um ventilador aqui que está impedindo a gente de derreter enquanto gravamos este vídeo, mas eu acho que vocês conseguem ver que é um quadrinho que tem muito texto. Então, o pessoal às vezes vê quadrinho como uma leitura que vai ser mais rápida, né? Definitivamente não é o caso do quadrinho da Liv, porque ela tem muito texto. Então, é uma leitura mais densa, até porque ela traz muita base de filosofia, sociologia, ela traz uns teóricos, assim, meio cabeçudos, sabe? Para o texto, mas ela faz tudo de um jeito tão interessante e tão acessível que, ó, dá pra ver bem, ó, como tem muito texto. E o quadrinho é basicamente inteiro, assim, tem muito texto mesmo, só que ainda assim, é uma leitura que flui muito bem, ela é muito bem humorada, eu adoro o humor da Liv, que é meio ácido, sabe? Eu amo, eu dou muita risada lendo os quadrinhos dela. E neste quadrinho em específico, ela vai falar da questão da beleza no mundo de hoje, principalmente com essa questão das redes sociais. Então, como o padrão de beleza é moldado pelo que a gente vê nas redes sociais, pela mídia também, e como isso vai mudando ao longo do tempo, porque ela fala que antes da pintura e principalmente antes da fotografia, a gente não tinha esse padrão de beleza tão unificado, sabe? Porque hoje em dia, você fala em padrão de beleza, na hora me vem uma certa imagem na Ai, gente, a autoestima do homem, sério. Devia bati, bem. eu acho. Não ia dizendo a autoestima do homem. Um negócio que tinha que ser vendido. Mas, pois bem, na hora me vem a imagem de. No meu caso, tipo, vem a Gisele Bündchen na minha cabeça. Que é, tipo, essa coisa da mulher magra, loira, olhos claros, enfim. E convenhamos, né? Não é todo mundo que tá dentro desse padrão. Definitivamente é um padrão bastante restrito, aliás. E é algo que a gente tem hoje em dia e que é muito fácil de ser difundido por conta das redes sociais. Ela discute muito também a questão de procedimentos estéticos, principalmente usando a figura da Kylie Jenner, que eu acho que é a caçula das irmãs Kardashians, aquelas irmãs famosas, sabe?
Não. Não? Enfim, bom, acho que só o Digníssimo sabe quem são essas mulheres. Elas são muito famosas e ditaram, assim, padrão de beleza por muito tempo. Agora eu acho que elas não estão mais tão em voga assim. Mas a Liv cita muito o exemplo, assim, do auge da Kylie, de todo mundo. Ela botava, como é que fala? Preenchimento labial, sabe? Aquelas bocas de boneca Bratz. Então, ela tinha essa boca e, nossa, eu lembro que bombava, todo mundo queria a boca da Kylie, maquiagem da Kylie. E ela discute as consequências disso, porque muitas vezes isso muda, né? E eu até falei sobre isso no vídeo, assim, que essas famosas, muitas vezes, assim, tipo, tem essa moda, ai, vai todo mundo colocar bocão. E aí, beleza, elas têm grana pra fazer isso de uma maneira fácil. Só que tem gente que não tem, mas com certeza tem as menininhas que vêm, sonham em ser que nem elas, e aí, tipo, dão sangue pra ter aquela bocona. Só que, em certo momento, elas decidem, ah, a gente não quer mais isso. E aí elas tiram a bocona, e o pessoal que não tem dinheiro pra isso fica aí insatisfeito. Enfim, é um padrão que acaba sendo. Essas tendências de beleza, por vezes, são muito voláteis. E ela fala também dessa massificação, assim, de você pegar, sei lá, grandes influenciadoras e tal, olhar e ver como elas são muito parecidas entre si. Isso é um fenômeno que acontece praticamente toda vez comigo quando, sei lá, o pessoal fala de, tipo, influencer, de Big Brother, sabe? Aí eu vou olhar e eu fico, gente, mas essa fulana aqui é tão parecida com aquela outra fulana. E é isso, sabe? É a sobrancelha mais alta, é o bocão, é o silicone, enfim. Esse Eita, tem um monte quadrinho. de gente aí com silicone. Você tem alguma dessas coisas? Não foi uma ofensa, tá? Mas o HQ vai bem mais a fundo nisso e o meu vídeo também, tá? Então, qualquer coisa, vejam o vídeo que tá linkado aqui. E agora vamos, saindo de polêmicas, para o meu quadrinho favorito do ano. Eu acho que você vai gostar desse aqui, Ah, eu aliás. queria ver. É muito legal. Aqui a gente tem o The Encyclopedia of Early Earth, da Isabel Greenberg. Eu acho que a gente não teve tradução ainda dessa HQ. Nós temos uma HQ dela que é traduzida pela Dark Side. Eu acho que é a das Mil e Uma Noites. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Mas essa aqui a gente não tem ainda. E, infelizmente, porque, sério, gente, que quadrinho maravilhoso. A arte é uma coisa tão linda. Sério, eu queria saber desenhar assim, é muito bonitinho. Vou ser bem breve na descrição deste, porque eu acho que é legal, assim, descobrir algumas coisas. Cuidado com o que tu vai ver aí, não fica passando e prestando muita atenção, não. Mas, pois bem, o nosso protagonista... Pode falar, é só pro pessoal. Tá bonito. É bonitinho, né? Mostra aí a capa. Na capa, nós temos o nosso protagonista, que é conhecido como o Storyteller, pode tirar agora, ou o contador de histórias. Ai, tem uma menininha aqui atrás. Mas foca no Storyteller mesmo. Como eu ia dizendo, então nós temos esse contador de histórias que vai contar várias histórias pra gente ao longo do quadrinho. E a primeira história que ele conta é a história dele, que é uma história um tanto quanto insólita, e muito do que a gente vê no quadrinho tem relação com esse elemento curioso da vida dele. E por causa justamente dessa origem insólita, digamos, dele, a gente tem ele indo em busca de algo, só que ele tá no Polo Norte e ele acredita que esse algo que ele tá procurando tá no Polo Sul. Então ele precisa ir até o Polo Sul para ver onde está esse negócio, se esse negócio que ele está procurando está realmente lá. E enquanto ele está nessa jornada, ele passa por diversos lugares, muitas vezes lugares que tem conflito, aliás. E aí ele vai meio que se resolvendo através das histórias que ele conta, que são realmente muito interessantes. E o quadrinho é basicamente isso, assim, várias histórias. No fim tem ele chegando, obviamente, pelo amor de Deus, né, ao Polo Sul. E aí a gente vê se ele acha ou não, eu não vou falar. E aí a gente vê se ele acha ou não o que ele tá procurando, mas muito, muito legal mesmo, me surpreendeu muito. E eu fiquei muito feliz, porque ele é muito bonitinho, vocês viram, né? Eu fico muito triste quando coisas que são muito bonitinhas não são boas. Sensacional, ela tem um outro que é sobre as irmãs Brontë, que não foi traduzido ainda, mas assim, eu quero muito, só que uma facada, gente. Eu acho que tá tipo uns R$ 200 na Amazon, então vai ter que esperar um pouco. Darkseid
acho que é a Darkseid que tem negociação aí com a autora, né? Pelo amor de Deus, vamos agilizar isso aqui. Precisa disso aqui traduzido. Vamos lá, gente, fazer o mutirão na Darkseid. Então, esses foram os quadrinhos. Aí, vocês, me deem aí indicações pra gente ver, colocar uns quadrinhos bons no ano que vem e ver se esse menino lê algum quadrinho, né? Pelo amor de Deus. Não. Aí, vamos para o quê? Séries. Séries, vamos lá. Começando do quinto para o primeiro. Quinto lugar, nós temos um anime, na verdade, que foi concluído finalmente, meu Deus, que é Shingeki no Kyojin. Por que a gente tem um anime na lista de séries? Ai, porque a gente não conseguiu achar outra série. As outras séries foram tão ruins que... Chegou a ver outras séries, mas elas não eram... Tipo, Shingeki era melhor. E aí, melhores animes tem Shingeki só, porque foi a única coisa que a gente viu neste ano. A gente tinha conversado sobre isso antes. Por que você não sugeriu antes? Porque a gente não tinha visto. Mas tá, vai. Vamos. Attack on Titan, que é um anime... Attack on Titan tá aqui como... Não sei porque Josh tá como pior série, mas é o melhor anime. Pior série? Tá no quinto lugar, é a pior série do vídeo. Mas é um dos melhores animes que eu já vi. Sim. Então, e nem é série, Attack on Titan em inglês, Ataque dos Titãs em português. Tem no Crunchyroll. Que é o serviço de... É tipo a Netflix dos animes, sabe? Vale a pena assistir, então vão lá assistir. Tem um vídeo aqui em que eu falo da história de Ataque dos Titãs. Faço uma sinopse, eu vou deixar aqui pra vocês. Mas enfim, a gente fez um adendo aqui porque não é exatamente uma série, né? Agora vamos para a série. A gente tem em quarto lugar Ted Lasso, que foi concluída. E, eu acho que eu até colocaria em terceiro lugar, sabia? Eu acho que eu iria pra terceiro. É as 4 melhores. Bom, as 4... A primeira é a primeira, com certeza. Assim, sem sombra de dúvidas. Mas, enfim, Ted Lasso. Cara, você quer assistir uma série assim que você fica com o coração quentinho? Uma série leve. Nem é muito longa, né? Os episódios têm tipo 20 minutos, 30 minutos no máximo. É uma delícia. É basicamente um treinador de futebol americano que é contratado para ser técnico de futebol, assim, futebol que a gente conhece, mesmo futebol não americano, na Inglaterra. E é sensacional. Tem um motivo específico para ele ser contratado e um motivo não muito legal. Ele basicamente é contratado porque tem um divórcio entre duas pessoas muito ricas, e aí a mulher acaba ficando com o time de futebol, que era a coisa que supostamente o marido dela mais amava, e ela quer destruir o time de futebol. E aí o jeito dela encontrar, assim, pra destruir o time é justamente contratando, então, o Ted Lasso. E aí ele vem dos Estados Unidos, então, passando por alguns problemas também dentro da família dele, aí vai pra Inglaterra. Só que as coisas começam a dar errado, mas dá errado assim, com o plano da mulher, né? Porque ela queria que o time fosse por água abaixo e não é bem isso que acontece. Muito porque, o Ted Lasso é maravilhoso. Sério, eu amei essa série, muito divertida. Em terceiro lugar, nós colocamos... E foi finalizada. Então, assim, não são foi 3 finalizada, não. Foi, Ted Lasso foi a última temporada. O Ted Lasso. Ted Lasso, 3 temporadas, né? Apple TV... Você vê rapidinho e as 3 temporadas são muito boas. Não é aquele, ficamos enrolando. Não. 3... O quê? Glória a Deus. Não foi esse tipo de série que ficaram enrolando, tentando ganhar, sugar o máximo que dava, sabe? Não. 3 temporadas. Era isso. Maravilhoso. Aí vamos para o terceiro colocado, que foi The Last of Us. Primeira temporada, HBO, que adapta, então, o videogame. A franquia de videogame, né? Jogou, né? Joguei. Tá bem fiel ao jogo. Algumas pessoas talvez não concordem, mas eu achei bem fiel ao jogo e a série bem boa também. Então, se alguém jogou o jogo, acho que vale a pena dar uma chance. Se não jogou também, acho que vale, né? Porque tu gostou, então... Eu só achei, assim, que o final foi um pouco corrido. O último episódio O último episódio especialmente, sabe? Eu achei que, assim, podiam ter
HBO podia ter gastado um pouquinho mais. Eu não importaria, tipo, em ter mais 2 episódios, sabe? Porque eu acho que ia dar pra desenvolver melhor. O final eu realmente achei muito corrido, mas no geral a série é excelente. Pra quem não sabe o que acontece em The Last of Us, basicamente nós temos os fungos dominando o mundo. Cara, Explica acho aí que melhor. é a minha série, filme, qualquer coisa de apocalipse, zumbi ou fim do mundo preferida, assim. Acho que é o que mais desenvolve bem os personagens e acho que é isso. Não sei. Geralmente eu não gosto desses filmes de zumbi, apocalipse, acho muito chato, sempre a mesma coisa. Mas The Last of Us é um que eu gosto bastante. Enfim, acontece lá de um fungo se espalhar pela população e meio que assim, na prática as pessoas que são contaminadas pelo fungo viram zumbis. Aí tem explicação científica lá, porque o fungo se espalha, blá blá blá. No fundo a galera vira zumbi, Uhum. praticamente. Ah, e aí o que também é legal da série é que assim, não é logo após que acontece a contaminação, é tipo 20 anos depois. Então o mundo inteiro já foi infectado, tem pouquíssimas pessoas sobrevivendo. E aí a série mostra como que o mundo se adaptou a essa nova realidade. E eu gosto muito até do título. Pra mim tem dois significados, tem o sentido de nem sei se é isso, mas pra mim eu achei esse negócio tão bom que ficou na minha cabeça. Mas tem um sentido que é tipo The Last of Us de o restante da humanidade, tipo da O que sobrou. população, é. Mas pra mim também tem uma parte de The Last of Us, tipo, o resquício da parte humana, assim, das pessoas. Que eu acho que, tanto no jogo quanto na série, eu acho que ele coloca em situações meio que bizarras, assim, talvez de pesar a vida humana, ou o extremo que as pessoas chegam na sobrevivência. E pra mim é tipo. É que é uma expressão em inglês, sabe? The Last of Us, The Last of Me, You Haven't Seen The Uhum. Last of Me, que é tipo a última gota, ou o último. Como é que posso explicar? O último resquício, a força que a pessoa tem. Em inglês acho que é uma expressão Uhum. mais conhecida. Ai, que poético. Acho que a gente não tinha conversado sobre isso. É porque É é porque. uma expressão em inglês, The Aham, Last of não, Me. mas faz muito sentido. E pra mim sempre teve, assim, desde o início. Eu nunca tinha parado pra pensar nisso, na verdade. Sabe, pra mim, tipo, era Eu não tão, sei tipo, se é ai, de propósito ou não, não, mas mas eu eu. achei Ai, muito. agora eu quero que seja. Eu não vou nem pesquisar, porque eu quero acreditar que sim, eu gostei. E a gente acompanha 2 personagens, assim, a gente tem mais foco, que é o Joe, né? Joe e a Ellie. E a Ellie, enfim, que é uma menininha, eles acabam se conhecendo, não vou explicar muito bem o que acontece entre eles, mas a gente tem uma dinâmica bem legal entre os dois. Segundo lugar, Mrs. Maisel. Ai, eu vou sentir tanta saudade. 5 temporadas, né? Acho que foi. 5 temporadas, Amazon Prime. E, bom, a gente é uma série muito divertida, assim. A gente tem a história de uma mulher, que é a Mrs. Maisel, que descobre que tem talento para fazer stand-up comedy. Só que assim, a gente tá na Nova York ali dos anos 50, 60, período pós-guerra, quando a função da mulher ainda era muito limitada, o que se esperava de uma mulher. Ninguém esperava que uma mulher fosse fazer stand-up comedy. Era um ambiente muito. É hoje, né? Ainda um ambiente muito masculino, mas naquela época então nem se falava. Só que ela é muito boa e ela quer fazer aquilo dar certo. E aí a gente vai acompanhando ao longo das 5 temporadas, ela tentando fazer isso acontecer, com diversos percalços. A gente acompanha também algumas coisas que acontecem na família dela, que é Muito muito doida. engraçado. É. E essa última temporada foi incrível, assim, eu gostei muito. Achei que eles fecharam a série com chave de ouro. E era uma série que eu confesso que eu tava ficando com medo. Porque, assim, De como ia acabar. de como ia acabar, tem isso, mas também de ser mais um desses casos em que ficam prolongando loucamente, sabe? Porque eu fiquei tipo, gente, tem que acontecer alguma coisa em relação a certo ponto e não tava acontecendo. Aí eu fiquei, ai, será que eles vão prolongar isso, por, sei lá, por 10 temporadas, aí Ai, vai podia matar a prolongar. série. Mas assim, de um jeito bom, e eu não acho que ia ficar bom, sabe? Se eles prolongassem muito. Então acabaram na quinta mesmo. Eu adorei o fim. Achei perfeito. Tava com muito medo do fim, mas foi maravilhoso. Especialmente porque a gente vai vendo o começo e parece que ainda tem muita coisa pra ser resolvida, né? Eu fiquei com muita expressão, assim, vendo os 3 primeiros episódios. Eu falei, cara, meu Deus, tem pouco episódio faltando, ainda tem tanta coisa que eu quero ver resolvida. Mas achei muito legal o jeito em que eles resolveram.
E foi legal, assim, ver a crescente de alguns personagens, né? Eu gosto muito do Abe, que é o pai da Midge Maisel é o nome O dela. dele foi a maior plot twist ali. É, nossa, tem um episódio, assim, um monólogo dele que é muito bom. Ai, enfim, amei. Série divertida. Se você quiser começar, assim, a ver algo mais levinho também, recomendo muito Mrs. Maisel. E agora, a melhor série pra mim, assim, disparado, a melhor. Eu amei essa série. Eu acho que virou, assim, é porque não terminou ainda, né? Gente, nós estamos com o ventilador aqui pra não derreter, só que tá complicado. Pois se meu cabelo estiver doido, é o ventilador. Mas é complicado dizer porque não acabou ainda, mas tem tudo pra virar uma das minhas séries favoritas da vida, que é The Bear. Acho que ficou traduzido como O Urso. E é Star Plus, né? Eu acho que é Star Plus mesmo. É Star Plus. Pois bem, Star Plus. Gente, sensacional, assim. Sério, caramba. Eu penso muito sobre ela ainda, sabe? Em alguns momentos eu tô, sei lá, No à restaurante. toa. No restaurante. Não, também. Mas às vezes, sei lá, eu me pego pensando na série. Putz, tem tanta coisa ali, mas basicamente a gente tem a história de um homem que é o Carme, que ele é jovem e é um chefe já muito estrelado, assim, trabalha nesse ambiente assim de alta gastronomia, restaurantes muito chiques, sabe? Vive mais nesse mundo e longe da família dele, só que ele acaba tendo que voltar para sua cidade, que é Chicago, porque o irmão dele morre, o irmão dele tira a própria vida e deixa um restaurante que era um lugar assim bem chechelento, né, desorganizado. Uma hamburgueria. Como é que Não é bem meio uma sujo? hamburgueria, né? Vende algumas É, um outras coisas, mas restaurante enfim, bem. não chega a ser fast food também, mas é mais ou menos nesse estilo, não sei qual é o termo correto para esse tipo de restaurante. Mas deixa então esse restaurante para ele. O nome do restaurante é The Beef. Então ele vai para lá, só que assim, já tinha pessoas que trabalhavam naquele lugar, pessoas que estavam muito envolvidas com aquele restaurante. E essas pessoas acabam não vendo com bons olhos o fato de o restaurante ficar pro Carme. E também o que ele quer fazer ali, porque ele resolve abraçar aquilo e tentar mudar. Só que assim, o Carme vinha desse ambiente muito refinado, onde, nossa, tudo funcionava, aquela cozinha assim, que silêncio absoluto, sabe? Todo mundo fazendo ali sua função. E quando ele chega ali, nossa senhora, é um lugar tudo sujo, nada funciona. Nossa senhora. Aí às vezes precisa fazer alguma coisa, aí não tem ingrediente, aí tem que sair correndo para comprar. Enfim, é um caos, é uma baita de uma mudança para ele. Mas ele tenta fazer as coisas ali dar certo. E é um baita de um perrengue, porque a gente tem uma resistência muito grande. Tem também toda a questão do luto que atravessa muito, né? Principalmente a primeira temporada, a série tem 2 temporadas por enquanto. Então, o luto é uma coisa que atravessa muito ali os personagens, cada um vive, externaliza isso de um jeito diferente. Alguns não externalizam, que é o caso do Carmen, né? Ele deixa muito mais pra si mesmo. Tem um momento lá que ele explode, assim, mas enfim. Ele é essa pessoa que tenta ser mais conciliadora mesmo. Eu adoro o personagem, o ator, nossa, dele sensacional. E o trabalho, pra mim, assim, o roteiro da série é sensacional, mas uma coisa que me chama muita atenção é o trabalho de câmera, assim. Sério, eu acho a fotografia incrível. Nossa, os takes que eles fazem, assim, da Das comida. comidas. E muitas vezes também, assim, eles usam a câmera muitas vezes para dar um efeito caótico, porque a gente acompanha, boa parte da série se passa na cozinha mesmo, e é um caos, a gente gritando para todo canto, ainda mais naquela cozinha que é super caótica, e a câmera, assim, o movimento que eles fazem, tem um episódio, inclusive, que é, como é que fala? É sem corte, né? Que é a câmera, assim, rodando de um lado pro outro, sério, aquele episódio é uma obra de arte para mim, assim, uma das melhores coisas que eu já vi. E é uma série muito profunda, assim, que é isso, se passa muito numa cozinha, mas a partir daquele ambiente
nossa, eles conseguem retratar tanta coisa. E a segunda temporada, tem muitas séries, né, que a gente vê uma temporada e fica, nossa, sensacional, aí vem a segunda e já não é tão boa assim. The Morning Show. The Morning Show, que foi, a gente colocou numa das melhores séries, né, foi do ano retrasado, eu acho que a primeira temporada é muito boa, mas, nossa, eu achei que degringolou, a gente viu agora a terceira e, ai, não gostamos muito. Mas voltando pro The Bear, o que eu tava falando? Ai, falou de Morning Show, eu me dispersei. O que eu tava falando Que de a The Bear? segunda é boa que nem É isso, obrigada. Então, a segunda temporada é tão boa que está melhor, assim. Eu gostei muito. Tem um episódio ali na segunda temporada que, sério, gente, meu Deus do céu. E aí você vê como a série é genial, assim. É até o episódio mais longo, né? Porque geralmente os episódios têm por volta de 20, 30 minutos. E esse episódio é bem mais longo. E, gente, mas é um caos, assim. Sério, teve um momento... Tu viu isso acontecendo, né? Que eu dei uma pausa. Eu falei, eu preciso de uma pausa. Que eu tava ficando ansiosa já. Só que aí eu fiquei, não, eu acho que esse é o efeito que é pra causar mesmo. Então deixa eu viver essa experiência aqui. Mas, assim, foi complicado. Mas, nossa, quando você vê, assim, o que o diretor quis fazer... Mas eu gostei daquele episódio. Não, muito... mas não, sério, é incrível. Tem um personagem especificamente que tem um desenvolvimento sensacional da segunda temporada. Não esperava isso. Não esperava que eu fosse sentir empatia por ele em algum momento. E o arco dele é sensacional. Ai, eu amei. Segunda temporada maravilhosa, sério. Essa série é incrível. Eu podia falar por horas e horas dela Só pra aqui. quebrar todo... pessoas maravilhoso, câmera maravilhosa. A série é muito legal também pra entender como o restaurante funciona e como que é o caos, meu Deus do céu, de restaurante. Tipo, desde o preparo da comida, a organização da cozinha, tipo, o chefe, o ajudante, A o garçom, hierarquia, né? Porque ele tenta colocar... É uma coisa francesa, eu esqueci o nome disso. Mas ele É muito tenta legal, assim, implementar. ver como é que funciona e tal. Agora, todas as vezes que eu vou no restaurante, eu fico imaginando os caras lá. Eu passei a ser mais empática com o pessoal do restaurante, porque, sério, é um caos. E eu fui pesquisar, assim, pra ver se era isso mesmo. E muita gente falando, nossa, mas é isso aí, eu trabalho em restaurante e é daí pra pior. Eu fiquei, meu Deus do céu, essa galera merece um adicional de insalubridade, porque, assim, é muito complicado. Eu amei, sério. Melhor série do ano disparado. E olha que as outras são muito boas, mas é que essa, assim, nossa, incrível. Aí vamos para os filmes. Aí a gente colocou. Nossa, é porque a ordem tá aqui: 1, 5, 4, 2, 3. Digníssimo disse que faltou Mario na lista. Ai, gente, não, peraí, eu vou fazer um adendo só. Faz um adendo. Quer fazer? Quero. Então faz. Acho que esse ano teve como é que a gente chama? Um marco de adaptações que prestaram. Porque do Last of Us. teve The Last of Us, finalmente algum negócio de jogo, filme ou série que sensacional. Teve filme do Mario de animação, que tá muito legal Tá também. legal Se mesmo. você joga Mario, porque o filme é só referência. É. E até a adaptação de One Piece de live action, que, meu Deus do céu, eu achei ok. Sei. É assistível. Ok. É engraçado. Ele maratonou. Eu vi em 2 Meu dias, Deus tá? do céu. É engraçado, tipo, não é maravilhoso, não é perfeita, mas, tipo, ficou boa. Mas eu ouvi o pessoal falar bem mesmo. E acho que é daqui pra melhor. Veremos, né? A gente tem que fazer o top shows da Broadway. A gente pode fazer isso. Bônus vai ser no fim. Ai, que chique, meu Deus. Um nojo, 2 pernas longas de batom. Mas vamos lá então. Filmes. Quinto lugar, Nimona. Olha só, uma adaptação também, né? Que deu muito certo. Tá bom, A adaptação de quadrinho. Nimona é um quadrinho que a gente já havia lido, nossa, há muito tempo, né? Tá aqui. Tá aqui do lado, por acaso. Tá aqui. Foi releitura também pra mim neste ano. E a adaptação teve tanto sucesso que, sério, eu, assim, tentando analisar como obras isoladas, mas não muito, porque, né? Eu achei que a história, assim, a essência de Nimona conseguiu ser mais... Como é que eu posso falar? Melhor desenvolvida na adaptação que no quadrinho. E eu li entrevistas com o Andy Stevenson, que é o autor do quadrinho,
E ele fala disso, assim, que, putz, no quadrinho eu pude fazer algumas coisas que eu queria ter feito, mas que ainda não tinha maturidade suficiente pra pensar, sabe? Então, meio que o quadrinho, o filme, a adaptação, foi meio que uma evolução do que a gente tem no quadrinho, assim. Sério, a adaptação me surpreendeu demais, eu gostei muito mesmo. Tá disponível na Netflix. E é uma adaptação, assim, que, por mais que seja divertida, né, tem alguns temas ali que são pesados, assim, que são abordados, e que são abordados de um jeito muito legal. A gente tem, em Nimona, só pra vocês saberem, a gente tem uma menina chamada Nimona, que é uma metamorfa, e o sonho dela é ser meio que sidekick de um vilão, um grande vilão da sociedade. Só que ela entra em contato com esse cara e ela descobre que ele não é bem o que ela esperava. Só que ainda assim eles. O que foi? Não, Ia falar alguma coisa? não. Só que ainda assim eles ficam juntos, fazem algumas missões ali e a coisa se desenrola a partir disso. Não vou ser meio vaga. Até porque a gente tem um vídeo aqui no canal em que eu falo sobre o quadrinho e sobre a adaptação. Vou deixar aqui pra vocês, mas sério, sensacional. Gostei muito mesmo. Aí, quarto lugar, Assassinos da Lua das Flores. Quer falar? Ah, mas o filme é bom, o filme é do Scorsese, DiCaprio. É que a gente não viu tanta coisa de filme esse ano também, É, mas muito bom, o filme do Scorsese. É pra dar o resumo do... faz uma sinopse. A sinopse é basicamente uma história dos Estados Unidos, onde é descoberto petróleo, é uma reserva, uma área onde vivem indígenas. E Os aí, Osages. os Osage. E aí o que acontece, e é o que é retratado no filme, é basicamente nos Estados Unidos, se você encontra recursos numa área que é sua, aquele recurso é seu. No Brasil é da União. Então acaba que os Osage, os indígenas que viviam ali, ficam ricos, porque eles acham petróleo. É um negócio meio bizarro que é retratado ali, porque vem assim, o homem branco invadindo a terra dos indígenas, que são mais ricos do que eles. Então eles veem aquilo como um absurdo. Tem toda uma questão de preconceito com os indígenas. Eles passam a perna, cobram coisa super caro. É o tipo o ápice da malandragem do homem Aham. branco Sim. contra o indígena. E apesar daquela população indígena ser muito rica, eles ficam um pouco na mão dos brancos, até por uma questão de política ali. Os Estados Unidos realmente tentou ferrar a vida deles e conseguiu ferrar a vida deles. Aí no filme você tem o De Niro e o DiCaprio ali como americano, o homem branco que chega lá na vila indígena. E tem, qual é o nome É a Molly. da Molly? E tem a atriz também, que tá muito bom o É a papel dela. Lily Gladstone. Nossa, fiquei muito Acho que os surpresa. três Assim, estão os três indicados ao Oscar. sensacionais. Não estão indicados porque as indicações não saíram ainda. Ah, vão ser indicados. Mas certamente vão ser indicados. E merecidamente, porque as atuações estão Muito bom. sensacionais. O filme é muito bom. Eu só acho assim que. Eu tive alguns problemas, porque né, eu li o livro que foi base. E eu acho que o Scorsese podia ter usado alguns elementos a mais, assim, na adaptação. Bom, eu de novo não vou me prolongar porque tem um vídeo aqui não só do livro que deu base pro filme, mas também livro versus filme, assim, que eu acho que poderia ter sido melhor aproveitado, mas no geral, assim, filme muito bom. Não é um dos meus favoritos do Scorsese, é um dos teus? Acho que sim. É? Os Infiltrados também muito bom. Não é um dos meus favoritos do Scorsese, mas achei bom, assim, vale a pena. Eu só fiquei chocada com tanto de gente deixando a sala de cinema. E isso, cara, foi um fenômeno Nossa, cara, mas muito. podia ter saído antes. Meu Tinha um Deus do cara céu. na nossa sessão Tinha que, muita gente gente. chata que tava com o celular reclamando, falando, cara, vai embora. Não, o filme é sério. longo e a Tinha pessoa... um homem que tava na nossa frente que, assim, eu falei com ele inúmeras vezes, assim, tipo, pra fazer silêncio, porque parecia que tava em casa vendo um filme, sério. Insuportável. E aí ele deixou pra sair bem no final. Que ódio. Faltava, tipo, uns 20, 30 minutos pra acabar Pô, o tipo, filme. gente, é filme do Scorsese, é lento. Então, pois tipo, é, a galera. Não é filme de ação, sei lá. Nossa. Pois é. Mas, enfim, eu fiquei chocada. E foi assim. Eu vi na internet muita gente comentando sobre isso, sabe? Que muita gente deixou a sala de cinema mesmo. Mas, enfim, né? Vamos agora para. Gente, tá tão difícil ver essa lista. Terceiro. Tá. Foi aí bem no começo do ano, né? Daquela leva do Oscar. Passado. Que a gente tem a Cate Blanchett no papel de uma maestrina.
ela tá dirigindo a Filarmônica de Berlim. Quem tá no âmbito aí das músicas tudo sabe que a Filarmônica de Berlim é uma orquestra muitíssimo respeitada, só que ela enfrenta algumas acusações graves. E aí a gente vai acompanhando a vida dessa personagem e... Tem mais alguma coisa assim? Essa não foi uma sinopse Sem muito dar boa, spoiler. eu acho. Então... Cara, a parte da música é bem legal, assim, ver ela conduzindo e tal. Dão muito a entender, tipo, ela é uma pessoa super culta e respeitada no meio da música ali. Muito bom, assim, a atuação dela, assim, A o Kate roteiro é Blanchett, bom. nossa, não, é muito bom o filme, muito bom mesmo. Eu amei. Eu falei, acho que sobre isso quando eu falei sobre o filme aqui, num vídeo de quadrinhos e aleatoriedades. Pra quem caiu de paraquedas nesse vídeo, tem um quadro aqui no canal chamado Quadrinhos e Aleatoriedades dos Últimos Tempos, em que eu falo sobre os quadrinhos e filme, série, música, enfim, coisas que... aleatoriedades que eu andei consumindo nos últimos tempos. E aí eu falei, assim, que talvez, assim, pra quem não manja tanto de música, possa parecer maçante em alguns momentos, tipo naquela cena inicial, sabe? Porque ela tá falando muito do Mahler, ela vai fazer uma gravação com a orquestra sinfônica muito importante de uma peça do Mahler. E aí pode parecer meio chato. Mas assim, resistam porque vale a pena. O filme é muito bom. E levou o terceiro lugar. Segundo lugar, Fabelmans, do Spielberg. Eu amei demais esse filme. É porque é meio que uma ode ao cinema, né? É Tem, muito bom. tem muitos elementos. Eu já vi algumas entrevistas do Spielberg, que é um dos meus diretores favoritos. Teve uma época que eu tava nessa pira, assim, de ver muito filme dele. E eu lembro de ver entrevistas. E foi legal, assim, ver o filme e encontrar tanto da vida do próprio Spielberg ali, de como ele se apaixona pelo cinema, como maneira de contar histórias mesmo, e das dificuldades que ele encontra nesse processo. Tem toda a questão da família dele, assim, que é um pouco complicada, dos pais. Gostei também da parte, assim, que ele explica, mostra como ele fazia os filmes, como que ele editava os takes, um pouco acho que das inspirações, ou como que ele começou a filmar, como que ele usa, também como que os filmes acabam impactando a vida dele quando ele era mais jovem, tipo, muito bom, assim. Não, é sensacional. É engraçado, é leve, é bem feito, assim. E eu achei muito Spielberg, sabe? É, bem É bem Spielberg mesmo, assim. Amei, 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 amei. E, em primeiro lugar, Christopher Nolan. com seu Oppenheimer. Gente, eu acho que esse talvez seja o filme mais fácil de entender do Nolan. Mais fácil? Eu achei tranquilo de acompanhar. Mais fácil de entender, mas de novo, o cara tem umas 3 linhas temporais lá também. Eu achei que, inclusive, tem alguns elementos que facilitam, assim, na identificação. Bom, a gente tem alguns mais fáceis, Mas tipo Cavaleiro das Trevas, né? Não precisa fazer muito esforço pra entender o que tá acontecendo. Mas é porque, assim, esse é um problema que eu tenho com o Nolan, porque às vezes eu acho que ele quer dificultar muito as coisas, tipo, de propósito, sabe? A gente vai entrar aqui no Saramago. Entrar no Faulkner, na verdade. entrar Achei no que tu ia trazer o Faulkner, Faulkner. Então... Pra mim faz parte do jeito que ele Mas então, só que às vezes eu quer tenho... contar. Eu acho que vale muito a pena ver o filme em IMAX também. Sim, a gente viu em IMAX e eu vou dar essa dica aqui na sala do JK Iguatemi, aqui em São Paulo. Gente, aquela sala foi, sério, a melhor sala de cinema em que eu já fui. Foi uma facada, mas valeu muito a pena. Sério, gente, eu não vi as 3 horas passarem, eu amei. Escolham com cuidado o filme que você vai ver naquela sala. Escolham com cuidado, porque é uma facada, mas sério, valeu cada centavo. Aquela cena da bomba, assim, IMAX, meu... Mas audiovisual muito bom, muito bonito. Tem bastante coisa de física, eu acho. Não sei se dá pra pegar, mas eu fiz engenharia, conheço um pouco de física, então... eu gostei, assim, das referências. Falo, interessante, tá, mas não sei se todo mundo pega, assim, um milhão de coisas. Por exemplo, tu lembra que tem algumas cenas que tem umas cenas que ele tá, tipo, dormindo e ele vê um monte de coisa e acorda, só. Várias cenas que ele tá pensando alguma coisa, corta.
Tem algumas que faz muito alusão a, tipo, cordas que vibram. Não sei se tu Ah, sim, lembra. sim, sim, sim. Então, porque, Uhum. tipo, existe uma teoria de física quântica chamada teoria das cordas, Ah, tá. que fala Ai, sobre... Jesus. explica muito, tipo, meio que criação do universo, ou como que as várias dimensões se interconectam da física. Então, tipo, não acho que é um negócio que tu pegou, mas Uhum. tipo, existe uma teoria, uma coisa física por trás, ciência, e pegar essas coisas é legais. Mas assim, esse é um exemplo. Se tu não conhecer, tu vai lá e beleza, mas se tu tem o contexto ali, Hum. mais legal também. É, mas assim, pô, muito interessante também o filme. A história dele em si, né? Eu fiquei com muita vontade de ler a biografia, eu comprei até pro Kindle, quero muito ler. E aí, assim, só. Isso é uma coisa que eu vi o pessoal que leu a biografia falar. E é uma coisa que me incomoda nos filmes do Nolan em geral, que é. Eu acho as mulheres do Nolan muito mal escritas. Sim, não acho personagem. Se bem que ai meu Deus, a Emily Blunt, né? Eu acho que ela dá um show Pô, ali. mas ela tá muito boa no Não, ela tá papel. muito boa, mas assim, eu não acho que são personagens muito bem desenvolvidas. A outra, como é que é o nome Ele não dela, meu Deus? desenvolve. É, então. E isso me incomoda. Porque, assim, eu vi o pessoal que leu a biografia falando que ela teve uma importância muito maior do que é mostrado ali, sabe? Era uma personagem muito mais complexa do que ele deixa transparecer. E isso em todos os filmes do Nolan, pra mim. Pra mim, as mulheres são muito mal aproveitadas, sabe? Então, isso é um negócio que eu acho que ele podia dar uma melhorada. Mas eu adorei o filme, assim. Achei isso sensacional. Tá bom, a atuação do Não, o Cillian Cillian Murphy, Murphy, pra mim, tem que o ganhar o Robert Downey Oscar. Jr. também tá muito Pra bom. mim, assim, eu sei que parece, pelo que eu tô vendo aí na briga pelo Oscar, provavelmente vai ser DiCaprio, De Niro e Cillian, mas pra mim o Cillian tem que levar, assim. Sensacional. Eu gosto muito dele desde Peaky Blinders. Eu lembro dele de Batman também, mas o papel dele é muito Peaky Blinders minoritário acho que é lá, mais Peaky icônico. Blinders. Nossa senhora, eu amo essa série. E ver ele assim. É legal, porque assim, tem muitas vezes que esses atores que fazem personagens muito marcantes de série acabam que não saem Não disso, né? sai. Ou é meio Fica. traço dele mesmo. Você tem mais cenas mais berés assim que você vê o. O quê? Acho que mesmo, sei lá, semblante assim Ah, tá, entendi. do Peaky Uhum. Blinders, assim. Dele. Não, mas então, tem muitos. Esses atores que ficam marcados por isso, assim, não saem disso, são muito conhecidos por fazerem aquilo, terem feito aquele personagem, e não conseguem expandir. E eu ficava com medo, sabe? Porque eu vi Peaky Blinders. E, cara, ele é sensacional, baita ator, só que eu ficava com medo dele ficar, assim, é o Thomas Shelby, sabe? É o Thomas Shelby pra sempre não aproveitarem o talento do cara pra algo além. E aí veio logo o Oppenheimer e eu achei que foi sensacional e ajudou, né, a desprender um pouco a imagem, que eu acho que é algo muito saudável e desejável nessas carreiras, imagino eu. Eu não gostaria de ficar sendo conhecida por um papel só, sabe? Então eu fiquei feliz e espero que deem mais espaço pra ele no cinema, porque de verdade a atuação dele sensacional. Então, encerramos os filmes, vamos pro musical. Pois bem, gente, seguinte, nós fomos, foi meio, mês passado foi outubro, não, gente, a gente tá em dezembro. Nós fomos em outubro a Nova York. O digníssimo. Ele tinha ido lá, mas ficou tipo 7 horas na cidade, Ah, né? foi da outra vez que eu fui, foi uma conexão, então não. Ele só saiu do aeroporto, foi lá dar um rolê, enfim, não conseguiu aproveitar. Eu já conhecia a cidade, é a minha cidade favorita do mundo, eu gosto muito de Nova York. E eu já havia assistido a alguns bastante, alguns muitos musicais na Broadway. E eu sabia que ele ia amar. Eu sabia que eu ia amar. Ele também sabia, ele gosta muito de musical. A gente, desde o começo do relacionamento, né? A gente troca muita figurinha assim de musical. Então, nessa viagem, a gente já sabia que a gente ia aproveitar muito a Ele Broadway. tinha um dinheiro separado pra ver os shows. E aí fica a dica: se você for a Nova York e tiver vontade de ir a Broadway, já comece a juntar dinheiro, porque, gente, é sério, é muito caro. Da última vez que eu fui. Acho muito chique falar isso. Da última vez que eu fui, antes dessa, eu lembro assim de ter pagado caro. Na época que o dólar era 2, 3 reais, né? Exatamente, porque acho que da última vez que eu tinha ido antes dessa foi o que? 2015, eu acho. O dólar tava tipo R$ 3, sabe?
E eu já tinha achado uma facada. Eu lembro que o mais caro que eu paguei foi o Rei Leão, eu lembro que era US$ 150. E dessa vez a gente pagou mais Mas caro, né? o Rei Leão foi por aí O também. Rei Leão, não, foi 150, mas Hamilton. Só que o dólar tá assim. E o dólar tá 5 conto, né? Então a gente saiu, nossa, muito caro. A gente saiu até triste. A gente comprou os ingressos tudo de uma vez, sabe? Nossa senhora, foi complicado. Mas, pois bem, então a gente... Bom, não assisti a todos junto com ele, porque eu já havia assistido Aladdin. Então, Aladdin e Wicked e Rei Leão. Só que Rei Leão eu sabia que ele ia gostar muito. Porque, assim, é muito emocionante. É muito lindo o que eles fazem ali. E aí, o Rei Leão, eu falei, eu vou ver com ele de novo. Eu teria visto todos fácil de novo. Aladdin, principalmente, porque eu adoro Aladdin. É muito legal. Foram, então, Aladdin, Wicked, Chicago, Rei Leão e Hamilton, né? Foram esses 5. E aí, quer começar do... Acho que o mais ok foi Chicago. Chicago. Tem um filme, acho que é de 2001, que ganhou o melhor filme, Oscar de melhor filme, é um musical. E acho que não... Assim, entre ver o filme, sei lá, num stream e ver na Broadway, acho que o filme não fica devendo nada, assim, em termos de custo-benefício. Mas é bom ver o... Assim, o filme é muito bom, o musical, comparado aos outros, achei ok, mas ainda assim, bom, acho que hoje é um dos musicais que tá há mais tempo também na Broadway. Agora que Rei Leão saiu. Quando eu fui da outra vez... O Fantasma da Ópera saiu. O Fantasma saiu, gente, isso acabou com a minha vida. Porque, assim, eu cheguei a ver o Fantasma e foi incrível, assim. Foi o meu favorito. E não tava lá. Quem sabe volta. Então, Chicago foi mais ok. Assim, não foi ruim, é que os outros foram muito bons. Aí... Demais os legais, eu acho que foi daí nessa ordem, Aladdin, Rei Leão e Wicked. Aladdin é muito engraçado, comédia, é tipo de rachar, de rir. O assim, gênio, é gente, feito, o gênio é sensacional, meu Deus. Daí vem o Rei Leão, que é muito bonito, assim, como é que fala? Figurino, a peça também é muito boa, assim, a estrutura que eles montam. A estrutura é sensacional, cara. Nossa, é incrível. Aí depois vem Wicked também, que eu não... Esse acho que eram... Esse e Hamilton eram únicos que eu não conhecia. Eu gostei de Wicked. Bem mágico, assim, também. O Aladdin e o Rei Leão, como é da Disney, a gente falaram, né, que a Disney faz alguma coisa lá. Tipo, acho que ela... Não sei se ela produz em parte ou se ela... porque eles têm mais grana, né? Acho que eles têm alguma influência ali na produção e é tudo, assim, figurino, peças da peça é tudo muito rico, assim, objetos de cenário, as montagens, fica bem mágico, assim, bem legal. E aí o melhor, eu vou ter que tirar o chapéu pra ti, que foi o de Hamilton. Não é o mais legal, eu acho que talvez tenha sido o mais chato na hora que eu fui assistir, mas é o melhor. E aí o melhor eu vou tirar o chapéu pro Lin-Manuel Miranda, que é o compositor. É porque assim, o Hamilton é aquele negócio que eu não gosto, que é história e aquela história do herói americano. Então, é aquele cara que lutou na Revolução Americana, independência dos Estados Unidos, é bem aquela pintura do herói americano. Os Estados Unidos faz isso muito bem, e eles né? falam tipo, várias alusões à história americana, tipo, a guerra do chá de Boston, a luta contra a Inglaterra, várias coisas assim. Mas eu acho legal, sabe, o Lin, tipo, claramente fazendo a história nesse sentido, porque assim, é assim que os Estados Unidos colocam as coisas, né? Mas assim, aliás, o compositor tipo, ele é porto-riquenho, então mas acho que ele, não sei se ele cresceu. Ele praticamente viveu a vida dele praticamente inteira nos Estados Unidos. Mas assim, ele pinta esse cenário norte-americano realmente para colocar o cara quase que num pedestal, assim, e reconhecer mais a pessoa que foi importante historicamente. Aí, ok. Mas depois do musical, que a gente voltou a ouvir as músicas, é tipo, cara, as músicas são geniais, assim. É ridículo de assim, genial.
eu vi muito o musical crescer, assim, dentro dele, sabe? Porque primeiro, assim, como tava... O Hamilton foi o mais caro. Assim, é o musical mais caro da Broadway $180, atualmente. E assim, a gente pegou uma promoção ainda. Mas, pois é, caríssimo. Aí eu lembro que assim, tava dando tudo tão caro que ele falou, ai, talvez então eu não veja Hamilton. Mas aí ele falou, ai, não, eu quero ver. Então, no fim, acabou mudando de ideia e a gente foi ver. É porque duas coisas. Uma já. O Lin-Manuel Miranda faz a trilha sonora de Encanto e Moana, que são desenhos da Disney que eu adoro. Então, tipo, eu gostava da. Gosto do trabalho dele. E outra porque esse era rap, o gênero musical, assim. Eu fiquei, cara, rap talvez não goste, mas como era um negócio diferente, eu falei, vou dar a tentativa. E aí foi mais esses dois motivos. Pois é. E assim, eu queria muito assistir porque eu tava lendo a biografia do Hamilton, né? E, gente, a história de vida desse cara, porque assim. Eu lembro muito disso, assim, quando eu entrei em contato com a história dele da primeira vez, porque, eu achava que era só mais um pai fundador, ou seja, tipo, um homem branco, privilegiado, nasceu em berço de ouro, enfim. Não, pra você ter noção, ele nasceu no meio de uma ilhazinha no Caribe, sabe? E conseguiu, assim, em certo momento, ser o segundo homem mais poderoso dos Estados Unidos, ele só ficava atrás do Washington. A história de vida do cara é incrível, o que ele fez ali nos Estados Unidos, assim, gente, é coisa que reverbera até hoje, sabe? São sistemas que são base para o que a gente tem hoje em dia. E ele cresceu muito a partir do que ele escrevia mesmo, dos escritos, assim, ele, nossa, tinha um dom ali com as palavras, que era um negócio surreal, e ele cresce muito com base nisso, e é muito legal ver a história dele. Eu fiquei, mano, o Lin-Manuel Miranda contando a história desse cara deve ser sensacional, e realmente sim. E ainda mais agora, assim, tendo lido a biografia e vendo as músicas, né, cara, sério, é muito legal. O Endre, eu acho que também, talvez, assim, me corrija se estiver errado, acho que a gente já até falou sobre isso. Eu não sei se tu aproveitou tanto, porque, assim, é em rap, então eles cantam muito E aí, rápido. foi aquele negócio meio enrolado. É difícil de entender às vezes. Pra mim, ajudou a ter lido a biografia, porque, assim, às vezes, eles estavam... Eu pegava um negocinho, aí eu ficava... sei do que eles estão falando, tipo, porque, é dessa batalha aqui, eu falo, tá, beleza, eu sei o que aconteceu, e isso facilitava a minha compreensão. Tanto que quando a gente saiu, tu me perguntou um monte de coisa. Isso que aconteceu, mais ou menos. Eu falei, tá bom, então tô entendendo. Pois é, e aí, a gente, nossa, eu acho que... A gente ouve a trilha sonora todos os dias desde que a gente foi assistir ao musical. E vira e mexe, assim, às vezes tu percebe algo, né? Fala, isso aqui é disso aqui. Aí eu falo, aí ele vai ouvir já a música de novo, assim, porque, tipo, aí tem uma base, né, pra entender melhor aquilo. Eu amei, assim, um musical sensacional. Eu gosto muito das músicas. Ele, obviamente, tem algumas liberdades criativas ali. A gente fala sobre isso em algum momento no canal, porque eu quero fazer um vídeo falando do musical e da biografia. Mas, sério, fantástico, sensacional. Se você puder, assim, o que eu faria se fosse... É que o musical do Hamilton tem no Disney Plus. Tem no também. Disney Plus. É gravado, tipo, da Broadway, assim. Aham. Obviamente, acho que não é a mesma experiência, mas tem legenda, então é mais fácil de entender. A gente viu, né? Tá Tá voltando no igualzinho, aeroporto. Mas é bom, assim, dá pra você não tem que pagar passagem. Assim, obviamente, Vale a não é a mesma coisa. Vale muito a pena ver em Nova York, assim. Mas, vale. Se você não tiver a possibilidade, assim, veja no Disney Plus que vale muito a pena também. Então, eu acho, se você for assistir ao musical na Broadway, vai ficar, meu Deus, eu não quero ler a biografia, porque realmente é um tijolo, né? Mas vale muito a pena. Eu acho que eu daria um Google, sabe? Pra ver a história dele mesmo, assim. Vamos pegar spoiler. História, negócio de spoiler. Tem que assistir o meu vídeo que eu fiz aqui sobre o pessoal que tem medo de spoiler. Mas, pois é, assim, se você é muito fresco com spoiler, vai ver lá, né? E sem saber de nada. Mas eu acho que, assim, tem muito benefício em você saber um pouco da vida dele, sabe? Antes de ir. Até pra isso, assim, tipo, conseguir pegar algumas coisas pelo contexto, sabe? Porque, sério, isso me ajudou demais. Eu saí do musical sentindo que eu entendi praticamente tudo que foi apresentado ali, porque eu tinha o pano de fundo, sabe? Então, nossa, minha experiência foi muito rica já de cara. O Endre foi um negócio que foi crescendo nele. Mas
É isso. Dia ele Acho que foi o adora. melhor pelo. Foi Não o melhor, pela assim. história, mas acho pelo trabalho de escrita e composição. Ah, Manuel Miranda é um gênio na música. Mas acho que, de novo, os mais mágicos foram tipo Aladdin, é. Rei Leão e Wicked. Então, isso aqui é uma experiência bem de família mesmo. É um negócio Aham. mais, uau, Então, Disney, criança não vai Broadway. gostar de Hamilton. Tipo, Vai ver esquece. Aladdin, Não, Rei Leão, Wicked, é não genial. recomendo. Hamilton, assim, a criança vai achar chato, é muito Até eu achei longo. chato. No É o dia. melhor, Não, mas no dia ele é o achou. melhor, mas um dia É porque é bem longo. Você tem o quê? Umas 3 horas e é duas pouco, horas e né? meia, eu acho. Assim, é bem longo. Então, com criança não vai ver. Vai ver Aladdin, que vai ser legal. Você vai se divertir também. É muito bom. Começar a cantar aqui. Pois bem, tivemos esse bônus aí no ano que vem. Não teremos essa parte, né? Porque não é todo ano que dá pra ir ver um monte de musical em Nova York. Mas espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem dica de alguma dessas categorias, ou de várias, podem deixar aqui. Se tiverem ficado com vontade de assistir, ver, enfim, alguma coisa que a gente comentou, deixa aqui nos comentários. Se você gostou do vídeo, já esqueceu. Se você gostou do vídeo, não esqueça. Deram like, se inscrever no canal se não fez inscrito. Mais ou menos. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar um like e de se inscrever aqui no canal, caso não seja Foi um inscrito. igualzinho que eu falei, vai. Se você gostou do vídeo, Não esqueça de deixar o não like. esqueça. Não esqueça de deixar o like e de se inscrever aqui no canal, caso não seja inscrito ainda. Um beijo e até a próxima. Tchau! Um grande beijo e até o próximo vídeo.